Olá, pessoal! Todos bem? Estamos iniciando mais uma aula, hoje dando continuidade à apostila 20, parte B, e estudaremos História e Geografia. Vamos lá? Na seção Ler de hoje, revendo a história. Por que revendo a história? Parte do que vamos estar lendo e estudando hoje, você vai se lembrar de outras aulas, até do ano anterior. Como sempre, aí no seu material tem um site da nova escola que você pode acessar e lá você vai ver esse conteúdo que estamos estudando hoje. Hoje faremos bastante leitura, tem vários textos, eu vou ler cada um deles com vocês, vou dar algumas explicações e depois com seus professores você poderá tirar as suas dúvidas. Acompanhe a leitura que eu vou fazer então. O Brasil celebra no mês de setembro o dia que marca a sua independência em relação ao governo português. Mas os acontecimentos de 7 de setembro de 1822 vão muito além do clássico gesto de Dom Pedro I, retratado em obras de arte, proclamando independência ou morte às margens do rio Ipiranga. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo com uma lista dos principais acontecimentos na história do Brasil até a proclamação da independência do Brasil. E aqui do lado direito, no seu material, nós temos um quadro muito famoso, que é o quadro que demonstra o momento dessa independência. Foi quando Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, gritou independência ou morte, como está destacado aqui no seu material. Essa frase ficou muito famosa e gravou o momento em que o Brasil se tornou independente de Portugal. E quando foi esse acontecimento? Você se lembra? Acabei de ler aqui com vocês. Foi no dia 7 de setembro de 1822. Por isso, todos os anos, no dia 7 de setembro, é feriado, é um feriado nacional em comemoração à independência, o dia que o Brasil deixou de seguir as ordens de Portugal. Como foi dito, vamos ver alguns acontecimentos marcantes até chegarmos no dia 7 de setembro de 1822. Primeira data que tem aí no seu material, o ano de 1500, foi o descobrimento do Brasil com a chegada dos portugueses. Nesse ano, no dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram ao Brasil. O Brasil era habitado por indígenas, nós já falamos sobre isso também, os indígenas são os nativos do Brasil. Eles viviam aqui tranquilamente e no dia 22 de abril chegaram vários navios, naquela época era chamado de caravelas e naus, chegaram em Porto Seguro, que é na Bahia, e desembarcaram aqui no Brasil. Quem comandava essa esquadra, quem comandava todos esses portugueses que aqui chegaram nesse dia, nessa época, era Pedro Álvares Cabral. Então, dizemos que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. E aqui tem um quadro que também é marcante, mostrando essa chegada. Então, aqui, 22 de abril, descobrimento do Brasil. Depois nós temos o ano de 1530. Em 1530, começa a colonização do Brasil a partir da primeira expedição colonizadora comandada por Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza também era um português e ele organizou essa colonização pelo interior do Brasil. O que isso quer dizer? Quando os portugueses aqui chegaram, conheceram apenas o litoral do Brasil, que era onde eles encontraram muitos indígenas, só no litoral do Brasil. Mas, a partir de 1530, eles começaram a explorar o interior do Brasil, conhecer o Brasil, conhecer tudo que tinha aqui no nosso país. Então, essa data de 1530 ficou marcada por esse fato de iniciarem a colonização do Brasil. Então, nós temos aqui, olha, Expedição Colonizadora de 1530. Essas imagens que eu estou trazendo aqui não tem no seu material, então você pode acompanhar aqui pela minha tela. Então, nós temos aqui a imagem do Martim Afonso de Souza, ele comandou, então, essa expedição. Com isso, eles adentraram o interior do Brasil, começaram a plantar cana-de-açúcar, foi ele que fundou a Vila de São Vicente, que é a primeira vila do Brasil, que depois se tornou uma cidade, e com isso também ele trouxe muitas sementes de outras plantas, trouxe lá de Portugal,
Trouxe também alguns animais domésticos, trouxe também ferramentas, e daí começou a colonização do Brasil, e o Brasil começou a crescer, a se desenvolver. Depois, o outro fato que temos aí, 1808, que foi a mudança da família real e a corte portuguesa, de nobres e mais servos, empregados domésticos, e uma biblioteca com mais de 60 mil livros. Isso ocorreu de 1808 a 1821. Então, nós temos aqui também esse outro quadro marcando a chegada da família real no Brasil. Por questões de conflitos que estavam ocorrendo lá na Europa, a família real decidiu se mudar para o Brasil. Vocês sabem, a família real são todos do palácio, do reino lá dos portugueses, e por conta desses conflitos que estavam acontecendo na Europa, muitos portugueses já estavam aqui no Brasil, então a família real decidiu se mudar com todos para cá. Olha o que foi dito ali, com os servos, com os empregados domésticos, trouxe uma biblioteca com mais de 60 mil livros. Então, eles se mudaram para cá a partir deste ano, de 1808. Depois, em 1822, veio a Declaração da Independência Política do Brasil em relação a Portugal. Até 1822, o Brasil dependia e seguia todas as ordens vindas de Portugal. Então, a partir desse ano de 1822, quando Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, novamente aquela imagem que apareceu aí no seu material, olha, 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência com aquele grito famoso, independência ou morte. Ele, juntamente com os outros, estavam às margens do rio Ipiranga, é um rio também muito importante, muito conhecido no Brasil, e nesse momento ele, como foi demonstrado aqui nesse quadro, que é muito famoso, ele gritou independência ou morte, e daquele momento o Brasil deixou de seguir todas as ordens vindas de Portugal. O Brasil foi governado por Dom Pedro I e Dom Pedro II. O príncipe regente do Brasil, Dom Pedro, decidiu que nenhuma ordem vinda de Portugal poderia ser acatada, que as tropas portuguesas no Brasil seriam consideradas inimigas e que se formaria uma Assembleia Constituinte. Então, olha só, a partir daquele momento, daquele grito de liberdade, Dom Pedro decidiu que não seguiria mais as ordens vindas de Portugal. Como foi dito, as tropas portuguesas passaram a ser inimigas e ele decidiu também criar, olha aqui, vou destacar para vocês, uma Assembleia Constituinte. O que vem a ser uma Assembleia Constituinte? Teria que escolher um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas elaboraria novas leis para o nosso país. Então, isso era chamado e ainda é de Assembleia Constituinte. O Correio do Rio de Janeiro, na edição de 17 de agosto de 1822, trazia na primeira página o manifesto do príncipe regente do Brasil aos governos e nações amigas. No documento, Dom Pedro I discorria sobre as razões do rompimento definitivo que ocorreria semanas depois, em 7 de setembro. O então príncipe regente do Brasil criticava a ambição portuguesa na exploração das terras descobertas por Cabral, os pesados impostos da coroa sobre a extração do ouro e as leis tirânicas que amarravam a colônia a um severo sistema econômico de servidão à metrópole. Resumindo um pouquinho isso aqui para vocês, pessoal. Como disse aqui, o Correio do Rio de Janeiro era um jornal, e nesse jornal, no dia 17 de agosto de 1822, foi publicado essa insatisfação do príncipe regente, na época, o Dom Pedro, rompendo aí as relações com o governo português. Ele estava cansado, assim como a população, de seguir as ordens de Portugal. Como disse aqui também, o nosso país estava sendo explorado, as nossas terras brasileiras estavam sendo exploradas demasiadamente, ou seja, muito, de uma maneira que não era justa, porque tinha uma cobrança exagerada de impostos. A maior parte da riqueza encontrada aqui no nosso país era levada toda para Portugal. Com isso, tanto os brasileiros, tanto a população, e acabou fazendo com que o príncipe regente Dom Pedro tomasse essa decisão, dessa
não mais seguida de ordens vindas de Portugal, para que não precisasse mais enviar suas riquezas a Portugal, para que não precisasse mais seguir todas as ordens vindas de Portugal. Como foi dito aqui também, seguindo as leis tirânicas. O que são leis tirânicas? Essas leis tirânicas são leis abusivas. Era uma ditadura, quase uma ditadura. O Brasil tinha que seguir exatamente todas as ordens vindas de Portugal. Nesse momento, nessa época, Dom Pedro achou melhor que não acontecesse mais isso. Então, ele rompeu essa relação que tinha com o governo português. Aqui a imagem de Dom Pedro, e nós vamos falar agora da Assembleia Constituinte, que foi em 1823. Lembra que eu acabei de ler para vocês que foi necessário criar essa Assembleia Constituinte para que criassem as leis que seriam as leis do Brasil e não mais as leis vindas de Portugal. O Brasil, recém-independente, precisou elaborar a sua Constituição. Para quem não se lembra também, vou até destacar aqui, Constituição é o conjunto de leis de um país. Nós temos a nossa Constituição, é a lei maior. Todas as outras leis menores que nós temos nos estados, nos municípios, têm que seguir a lei maior, que é a Constituição. Tudo que nós vamos ler agora é referente a essa Constituição. Então, vou ler novamente. O Brasil, recém-independente, precisou elaborar a sua Constituição, na qual deixaria claro o caminho a seguir, o da estrutura absolutista ou das monarquias imbuídas de valores liberais e burgueses. A Constituinte de 1823 teve por missão redigir o projeto e dar ao país o ordenamento jurídico faltante. A Assembleia, formada pelas cores luso-brasileiras, reuniu-se na cidade do Rio de Janeiro e possuía entre os seus integrantes partidários do modelo tradicional absolutista e liberais moderados. Como foi dito aqui, a Assembleia, formada por cores luso-brasileiras. Será que você já ouviu essa expressão? Luso-brasileira? Sempre que você ouvir essa expressão luso-brasileiro, é relativo ao Brasil e a Portugal ao mesmo tempo. Por quê? Nós estávamos saindo aí de um domínio português e criando as próprias leis brasileiras. Então, foi utilizada essas cores luso-brasileiras em referência ao Brasil e a Portugal também. Outra parte aqui importante que foi dito, essa Assembleia Constituinte tinha a missão de redigir o projeto, ou seja, eles tinham que criar, que elaborar as leis que o nosso país passaria a seguir. Essa Assembleia Constituinte acabou por ser dissolvida por Dom Pedro I, que não aprovou o texto original por achar que o seu poder seria comprometido pelas influências das ideias liberais. Vou dar uma paradinha rápida aqui. Então, nós vimos que Dom Pedro I, ele proclamou a independência do Brasil, ele queria que o Brasil não mais seguisse as ordens vindas de Portugal, porém, ele também não aceitou, logo de imediato, as leis como foram elaboradas pela Assembleia Constituinte, por achar que ele não teria tanto poder, por achar que o seu poder estava ameaçado. Então, de uma certa forma, o Brasil ainda estava nas mãos do domínio português, porque Dom Pedro também era um português. E ele não aceitou esse texto criado pela Assembleia, esse texto original, e, como disse ali, ele acabou dissolvendo essa Assembleia Constituinte. Ele acabou com essa Assembleia Constituinte. A Constituição, aprovada em 1824, possuía outro texto que referendava as intenções absolutistas de Dom Pedro I, concedendo ao Poder Executivo uma capacidade superlativa em relação aos outros poderes e dando ao imperador também as atribuições do poder moderador, como nomear cargos políticos, vitalícios e dissolver o Congresso. Resumindo, essa Constituição que foi aprovada em 1824, ela dava o poder total ao Dom Pedro. Então, olha só, ao mesmo tempo que ele queria se livrar, ele queria não mais obedecer às leis de Portugal, mas ele criou um texto para a nossa Constituição em que dava poderes a ele. Quem tomava todas as grandes decisões? Somente ele, somente o Dom Pedro. E com isso ainda o Brasil não tinha uma liberdade total.
Aqui nós temos a imagem da nossa Constituição. Tem várias outras imagens mais antigas aí da nossa Constituição, até chegarmos na imagem atual. Então, nós temos aqui todas essas imagens que tem aqui do lado direito, são modelos aí da nossa Constituição. Essa última, aqui em verde e amarelo, é a atual. A Constituição é comemorada pelos avanços na cidadania desde a independência do Brasil. A Constituição Federal é uma lei máxima e fundamental de uma sociedade política organizada. O seu conteúdo é um conjunto de normas e leis que norteiam os direitos e deveres dos cidadãos. Todos nós, enquanto cidadãos, nós temos que cobrar os nossos direitos, mas nós temos que também cumprir com os nossos deveres. E tudo isso está baseado no texto da Constituição. É um documento escrito e sistematizado pela Assembleia Nacional Constituinte, ocorrida pela última vez no período de 1987 a 1988. Então, sempre nós dizemos que a nossa Constituição ela é de 1988. O texto inserido no ordenamento jurídico estabelece em seu conteúdo um conjunto de normas e leis que norteiam, como já foi dito, os direitos e os deveres dos cidadãos, bem como as responsabilidades sociais do Estado, individuais ou coletivos, a fim de organizar o país. Tudo, então, que o nosso país necessita, tudo que tem que ser seguido, todas as normas, todas as regras estão dentro da Constituição, que está aqui do lado direito. Tudo que nós fazemos, todas as leis que seguimos, tudo que o nosso país ordena, tudo que o nosso país decide, tudo que o país determina, tem que estar de acordo com a Constituição. Como eu disse, às vezes as cidades, os estados querem criar novas leis baseadas na sua realidade. Até é possível fazer isso, mas essa lei criada pelos municípios e até mesmo pelos estados tem que estar de acordo com a lei maior, que é a lei que está na nossa Constituição. Então, a lei maior, as normas, tudo que nós precisamos seguir está dentro da Constituição Federal. Chegamos, então, à nossa primeira atividade aí, falando do nosso assunto de hoje, que é principalmente a proclamação da independência do Brasil. Então, novamente aqui, dia 7 de setembro é comemorado a independência do Brasil. Na nossa primeira atividade, nós temos 2 estrofes do hino da independência. Será que você lembra? Infelizmente, desde o ano de 2020, por conta da pandemia, por não termos tido ano passado aulas presenciais, agora sim estamos voltando às aulas presenciais, mas nós não tivemos muitas oportunidades de cantarmos o nosso hino nacional, o hino de Barretos, que nós já estudamos aqui nas aulas de história, e agora chegamos no hino da independência. Eu vou ler essas 2 estrofes para vocês em forma de poema, mas são trechos da letra da música do nosso hino da independência. Já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Então, aqui nós temos o refrão do nosso hino da independência, e isso ajuda você a lembrar um pouquinho da nossa música, do nosso hino, que você poderá agora ouvir e cantar aí junto com seus professores. Bom, sobre essas 2 estrofes, o que você vai fazer na letra A? Nas estrofes acima aparecem 2 palavras que rimam com Brasil. Então, você vai procurar 2 palavras que rimam com Brasil e vai copiá-las aqui nesse trechinho. Pinte de verde o substantivo próprio, estou destacando aqui para vocês, que nomeia o nosso país. Então, qual foi o substantivo próprio que apareceu aí, que nomeia? O que é nomear? É dar nome ao nosso país. E a letra C. Copie das estrofes acima 3 substantivos comuns. Você pode escolher, pode ser que apareceram mais de 3, mas você vai escolher 3 substantivos comuns e copiar aqui. Atividade 2, ainda dessas estrofes da nossa música do hino da independência. Copie a palavra que tem S com som de Z. Procure aí.
apenas uma palavra que apareceu aí nesse trecho da canção, que ela é escrita com S, mas tem o som de Z. Número 3. Quantos versos tem cada estrofe? Desculpa. Quantos versos tem cada estrofe nesse trecho do hino? Então, olha aqui, a número 3, você vai contar os versos. Nós temos 2 estrofes. Se você esqueceu que são estrofes, são cada trechinhos, cada pedacinho, cada grupinho de versos formam uma estrofe. Então, conte aí quantos versos tem em cada estrofe. O número 4, que eu já destaquei aqui antecipadamente, sem querer, copie o primeiro verso da segunda estrofe. Então, volte lá e copie só o primeiro verso da segunda estrofe. Olha lá, da segunda estrofe é o que nós precisamos. Número 5. Pinte de amarelo o segundo verso da primeira estrofe, uma palavra sinônima de alegre e feliz. Então, volte lá e procure no segundo verso da primeira estrofe uma palavra sinônima de alegre e feliz. Vamos lembrar o que são palavras sinônimas? São palavras diferentes, mas que têm o mesmo sentido, que têm o mesmo significado. Então, olha, alegre e feliz já são palavras sinônimas, mas aí no segundo verso da primeira estrofe tem outra palavra que também é sinônima de alegre e feliz. Procure lá e pinte de amarelo. E, por último, nessa atividade, número 6, o que você entende por esses versos do hino? Então, volte lá nos versos e explique, leia novamente esses versos dessas 2 estrofes. Explique aqui nesse trechinho que tem nesse pedaço, nesse espaço, com as suas palavras. Escreva aqui o que você entendeu. O que está querendo dizer naquelas 2 estrofes? Quando diz ver contente a mãe gentil, quem será essa mãe gentil? Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Também tem outro trecho lá que fala assim, longe vá, temor serviu. O que será que isso significa? Procure no dicionário o significado de algumas palavras que você não conhece. A letra dos nossos hinos, tanto o hino nacional, quanto o hino da independência, o hino da bandeira, o hino da república, nós temos muitos hinos no Brasil. Eles têm palavras difíceis que talvez você não conheça o significado. Então, é sempre importante que você procure os significados dessas palavras no dicionário. Isso facilita o entendimento da letra da canção. Faça isso com esse trecho aqui do hino da independência e depois explique aqui com as suas palavras o que você entendeu dessas 2 estrofes do nosso hino. Chegamos agora na tarefa. Aqui eu trouxe uma outra imagem representando a independência do Brasil, que é o que estamos falando bastante hoje. Em casa, parte 1, utilize o caderno se necessário. Nessa primeira questão, nesse primeiro trecho, não precisaremos do caderno, mas depois você precisará. A independência do Brasil. Então, temos aqui mais alguns resuminhos sobre os fatos ocorridos que estão ligados à independência do Brasil. Primeiro item, José de Bonifácio influenciou Dom Pedro a ficar no Brasil. Dom Pedro, nessa época, pensava em ir embora, voltar para Portugal. E o José de Bonifácio, então, influenciou, convenceu Dom Pedro a ficar no Brasil. Ele recebeu o título de Patriarca da Independência. No dia 7 de setembro de 1822, quando voltava de Santos, às margens do riacho Ipiranga, descontente com as pressões vindas de Portugal, ao ler as cartas de sua esposa, que era Dona Leopoldina, e de José de Bonifácio, ele disse, então aqui tem a fala de Dom Pedro, brasileiros, as cortes de Lisboa querem escravizar-nos. De hoje em diante, nossas relações estão quebradas. Nenhum laço nos une mais. Estamos separados de Portugal. Independência ou morte. Então, essa foi a última frase que ele disse naquele momento e que ficou marcada como o grito de liberdade do Brasil. O que vocês vão fazer agora? Forme as palavras e ligue-as ao seu significado. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos 3 palavras que estão com as sílabas embaralhadas. Vocês vão desembaralhar as sílabas e escrever as palavras aqui abaixo de cada uma. Depois, você vai ligar corretamente a cada significado. Eu vou ler os significados para vocês, que também estão
em lugares misturados. Você vai ter que saber ligar corretamente cada palavra ao seu significado. Primeiro, determinação escrita emanada do chefe do Estado ou de outra autoridade superior. Segundo significado, lei fundamental e suprema de um Estado que contém normas. E o terceiro significado, chefe de família entre os povos antigos. Então, primeiro desembaralhe as sílabas, forme as novas palavras e ligue corretamente a cada significado que eu acabei de ler para vocês. Atividade 2, você vai precisar do caderno. Nós vamos ler o que significa patriotismo. Acompanhe a leitura que eu vou fazer para vocês. É um sentimento de amor e respeito à pátria e aos seus símbolos, tais como a bandeira, o hino nacional, o hino da bandeira, o hino da independência, etc. É o espírito de solidariedade que une as pessoas em torno de interesses comuns em benefício da pátria. São atitudes de devoção que sentimos principalmente nas comemorações e datas cívicas, como a Semana da Pátria, por exemplo. Ser patriota é sentir ardor com as coisas que fazem bem ao nosso país. É indignar-se com todos os atos que denigram a sua imagem. Ser patriota é defender os interesses do seu país, respeitar e proteger os seus símbolos e trabalhar pela construção de um país melhor, de uma sociedade mais justa. Você percebeu que apareceu vários momentos a palavra pátria, está até com letra maiúscula? Então, o que quer dizer pátria? Quando falamos pátria, pátria é o nosso país. Então, tudo que falou aqui no sentido de patriotismo, ser patriota, então está relacionado ao patriotismo. Então, agora vem a primeira pergunta sobre isso, que você vai precisar do seu caderno. Coloque aí resposta. Primeira questão. De acordo com o texto, o que é, então, patriotismo? Então, você escreva aí no seu caderno, patriotismo escreva o que você entendeu de acordo com o texto. Próxima questão. Na sua percepção, o que é um patriota? Então, diante de tudo que falou sobre patriotismo, o que é ser patriota? Ser patriota significa... E a última questão dessa parte. De acordo com o que você leu, você se considera um patriota? Essa é uma resposta pessoal. Cada um vai escrever aí se considera um patriota ou talvez não sabia ainda o que é isso e pode passar a ser um patriota de agora em diante. Em casa, parte 2, utilize o caderno, nós vamos precisar aí do caderno. Observe a tirinha abaixo e responda as perguntas na sequência. Nós temos aqui uma tirinha da Mafalda. Todos vocês sabem que a Mafalda é uma personagem muito crítica, ela é uma menina muito inteligente. E aqui vamos acompanhar o que ela está dizendo. Então, ela está gritando aí, viva a pátria, viva, viva a pátria, viva a pátria. E o pai dela está um pouquinho estranhando isso. E disse assim, o que está acontecendo, Mafalda? Hoje não é nenhuma data cívica. Que me importa? Eu amo a pátria todos os dias e não quando o calendário manda. Então, a Mafalda não está preocupada se é a Semana da Pátria. A Semana da Pátria ela é comemorada na semana do dia 7 de setembro, que é onde normalmente as pessoas se lembram mais da nossa pátria. Mas a Mafalda não. É um dia comum e ela estava aí comemorando, gritando, saudando a nossa pátria. Primeira questão, então, a letra A. Qual a mensagem dessa tirinha? Então, você pode escrever aí que a tirinha transmitiu a mensagem de quê? Então, o que a Mafalda nessa tirinha quis transmitir? Qual foi a mensagem que ela quis nos transmitir? Escreva aí no seu caderno. E a letra B. Pela postura da Mafalda, é possível considerá-la uma patriota? Por quê? Isso está bem claro, né, pessoal? A Mafalda é patriota por quê? Então, explique aí com as suas palavras por que a Mafalda é considerada uma patriota. Agora nós temos uma cruzadinha. Você vai ler item por item. Nós temos do 1 ao 14 e vai descobrir qual é a palavra que se encaixa em cada uma aí dos itens dessa cruzadinha. Eu vou fazer a leitura com vocês, vou preencher apenas uma, só a primeira, e depois você preencherá corretamente as demais. Então, número 1. Rio em cujas margens Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Durante a leitura dos textos, nós falamos bastante que Dom Pedro
gritou independência ou morte às margens do rio Ipiranga. Então, esse eu já trouxe aí para vocês. Agora eu vou ler os demais. 2. É o mesmo que grito, clamor. 3. Ruidoso, barulhento, estrondoso. 4. Que brilha, cintilante. 5. Garantia, segurança e prova. 6. Cultuada, amada acima de tudo. 7. Constelação, conjunto de estrelas do Cruzeiro do Sul. 8. Corajoso, destemido. 9. Arma primitiva de guerra, pau pesado e mais grosso numa das pontas, usado pelos indígenas como arma de guerra. 10. Grande, enorme. 11. Bandeira. 12. Flor de ouro, decoração de ouro ou pedras, preciosas em forma de flor. 13. Vistosa, graciosa, bela. E 14. Calmas, tranquilas e mansas. Então, nessa cruzadinha, você tem que encontrar alguns sinônimos aí de algumas palavras. Todas essas palavras estão, de alguma forma, relacionadas ao estudo que fizemos hoje da história do Brasil. De uma forma ou de outra, cada palavra tem uma ligação aí com o que estudamos na aula de hoje, certo? Então, faça aí corretamente, pesquise e descubra as palavras. Chegamos, então, ao final de mais uma aula. Trouxe aqui, né, a bandeira do Brasil, essas imagens, a imagem dessas duas crianças aí, mostrando um certo patriotismo ao carregar a bandeira do Brasil. Nós devemos sempre lembrar do que é ser patriota, do que é o patriotismo, como a Mafalda fez, e não só na Semana da Pátria, não é verdade, pessoal? Então, espero vocês na próxima aula. Bons estudos e tchau, tchau!